Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 de Gênesis. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esta palavra, Senhor. Nos ensine aquilo que nós precisamos hoje, que o Teu Espírito Santo nos ministre essa palavra, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um que vai ouvi-la, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar da morte de Abraão e dos seus filhos. Mentira. Hoje nós vamos falar da morte de Abraão e de seus descendentes. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquissã, Medã, Mediã, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para terras do Oriente. Gente, aqui a gente vê mais uma parte da formação do povo árabe. Esses filhos todos de Abraão que ele teve depois que Sara morreu, né? E aí Sara era a esposa dele, as outras eram concubinas. O que ele fez? Ele sabia que Isaque era o filho da promessa. Então ele mandou esses outros filhos todos para longe de Isaque, para que não houvesse conflito, já que Isaque era considerado o seu único filho. Lembra que Deus falou isso para ele? Toma seu filho, seu único filho. Então só ele tinha direito a toda a herança de Abraão. Por isso que ele deu presentes para os outros filhos e já mandou eles para longe, que era para não ter confusão, nenhum caso de família. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-roi, aquele poço, lembra? Que Agar foi lá chorar? Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedá, Adbiel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedmá. Foram estes 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira do Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Lembra da profecia? Que Ismael ia ser como um jumento selvagem, que ia viver em briga com quem estivesse do lado dele. Então, os filhos de Abraão, eles foram para o norte, onde é a Arábia Saudita hoje, aquela região. E os filhos de Ismael foram para o sul. E todos em guerra. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque, o filho da promessa. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril, assim como Sara também era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro.
mas o mais velho servirá ao mais novo. Gente, naquela época tinha a lei da primogenitura. Então, o primeiro filho, ele tinha direito à herança dobrada, era ele que ia herdar o clã. O mais moço não tinha essas regalias, mas aqui essa profecia está falando que seria ao contrário. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Já vê aí um caso de família, né? Cada pai escolheu um filho. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto, por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Tem muita gente que fala que Jacó é enganador, Jacó é usurpador, ele roubou o direito do filho do irmão dele. Roubou nada, gente. Ele comprou. Esaú que desprezou o direito dele. Você pensa, o cara era caçador, caçou, estava chegando em casa, ele ia morrer se ele esperasse um pouco mais para comer. Ele foi imediatista. Tipo assim, ele trocou o direito a ter o dobro de herança, o direito a ter todo o legado espiritual do pai dele por um prato de lentilha. Pelo amor de Deus, né? Só que a gente fala assim, e hoje em dia a gente faz a mesma coisa. A gente troca a nossa intimidade com Deus por um monte de prato de lentilha que a gente tem por aí. Eu troco a minha intimidade com Deus por um relacionamento, eu troco a minha intimidade com Deus por um tempo de Netflix, de fazer nada, de ficar na caixa do nada, ou sei lá. Hoje em dia, a gente continua fazendo a mesma coisa que Esaú fez. Desprezou o direito que ele tinha de primogenitura e trocou por um prato de lentilha. Esse é o nosso primeiro ponto, né? De valorizar o nosso legado, valorizar o nosso chamado, não negociar por conta das propostas e das bandejas que Satanás traz para a nossa vida. Hoje eu tô com a raiva. Raiva de Satanás. Segundo ponto, Deus escolhe por propósito e não por merecimento. Quando Rebeca ainda estava grávida, havia uma profecia sobre eles, que o menor iria mandar no maior. Ou seja, Jacó, que não era o primogênito, iria mandar em Esaú e herdar, né, os direitos de Esaú. E Jacó foi escolhido não porque ele era melhor, né? Em 2 Coríntios 4:7 fala que nós somos como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Né? A gente só é um instrumento nas mãos de Deus, assim como Jacó. Jacó era imperfeito, assim como Abraão era imperfeito, mas ele foi escolhido. E ele deu um jeito, né, de que isso fosse cumprido na vida dele. Não roubando, mas fazendo uma proposta para o irmão dele, e o irmão dele aceitou. E aí está a diferença entre Jacó e Esaú. Esaú, ele não escolheu aquilo que era eterno, ele escolheu aquilo que era imediato, para resolver uma necessidade dele naquela hora. Ele não pensou que ele estava trocando aquilo que era eterno, aquilo que era um legado, aquilo que era uma bênção espiritual na vida dele, por uma coisa imediata que ia acabar ali. Outro ponto, Jacó foi estratégico. Quando ele viu a oportunidade, ele fez a proposta.
ele não chegou. Eu imagino que ele não tenha chegado para o irmão dele num outro momento qualquer e feito uma proposta dessa, enquanto o irmão dele estava lá muito bem, quietinho na dele, alimentado. Não. Ele viu a chance e aproveitou. E provavelmente o irmão dele já devia ter mostrado essa característica antes, para Jacó ter aproveitado ela agora. Outro ponto. Confie na providência de Deus. Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu, apesar de nós mesmos. Jacó era improvável, mas Deus cumpriu a promessa do Messias através da descendência de Jacó. Bom, que o Espírito fale ao seu coração, que ele mostre para você quais são os pratos de lentilha que estão na sua frente hoje e qual é a promessa eterna de Deus para o seu coração. A gente se vê amanhã.